Mais uma vez, para celebrar o amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, procuramos iniciar o nosso tempo de culto com um momento de prelúdio. E então hoje vai ser um prelúdio cantado. É um momento também para termos um tempo de quietude, de oração na presença do Senhor e nos prepararmos para este tempo, que é sempre um tempo especial. Estamos em culto na presença do Senhor, é sempre um tempo tão abençoado e necessário que nós naturalmente desejamos muito que ele seja um tempo também de grande intimidade e proximidade com o Pai. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em mesmo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei
da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Não poderíamos começar de melhor forma senão a lembrar que o nosso Deus é bom, Ele é fiel, Ele nos ama de uma forma absolutamente extraordinária e estamos aqui juntos para não só celebrar isso, mas reafirmar isso. É, de facto, uma enorme alegria. Eu quero saudar a todos os irmãos nesta manhã. É bom ter a vossa presença, estarmos juntos aqui mais uma vez e, por isso, saudar a todos com a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Para os que nos visitam pela primeira vez, caso seja a situação, por favor, temos lá atrás um folheto com o qual queremos deixar com os irmãos para também ficarem os nossos contactos e, se desejarem, também deixarem os vossos contactos para podermos caminhar, para podermos estar próximos. Esse é o nosso desejo também enquanto igreja. Esta é a família espiritual que aqui se reúne e nós queremos muito desfrutar dessa experiência de sermos família aqui, porque ela se vai perpetuar pela eternidade e, portanto, nada melhor do que antecipar o céu, de sermos irmãos em Cristo, aqui neste tempo, neste espaço, neste lugar, para a honra e glória do seu nome, para podermos viver intensamente esta presença do Senhor. Então, todos são muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Queremos também abraçar de uma forma particular os irmãos que nestes dias celebraram o seu aniversário. O irmão Nixon celebrou o seu aniversário. A nossa pequenina Yasmin também celebrou o seu aniversário e eu fiz confusão, esqueci-me que agora temos mais do que uma Yasmin na igreja e foi a pequenina que fez o seu aniversário. Também o nosso irmão Alcino está connosco, ele está no lar, vamos lembrá-lo também nas nossas orações, o irmão Alcino. E hoje mesmo o Lucas. O Lucas hoje chega à sua maioridade. Ele já era grande, agora confirma isso também com o seu aniversário. Que o Senhor abençoe a vida de cada um destes nossos irmãos, do Lucas também. Somos muito gratos pela forma como o Senhor derrama graça e bênção sobre a vida dos nossos amados. Queremos celebrar isso também uns com os outros. Amados, queremos também, como igreja, continuar a partilhar os recursos que o Senhor nos permite ter para sermos igreja, alguns de proximidade, com as nossas atividades aqui ao fim de semana, culto quarta-feira, a porta da igreja normalmente está aberta e o meu escritório também, portanto também por essa via podemos sempre manter os nossos contactos, a nossa proximidade, os nossos contactos também de distância com telefones, recursos digitais também estão aí, os irmãos por favor usem também desses recursos, queremos de facto aproveitá-los para a nossa caminhada enquanto igreja, mas também dizer que temos algumas atividades a acontecer, o próximo fim de semana vai ser recheado de algumas atividades. No domingo da tarde temos a atividade das senhoras, está aí a informação, todas as senhoras estão convidadas para estar presentes, estou certo que vai ser um tempo muito abençoado, com a presença da nossa Rose Lota, lá da igreja de Coimbra, e portanto o tema está aí, vai ser desafiante. Ao mesmo tempo, os homens sempre se juntam no seu tempo também, então o departamento de homens também vai ter o seu tempo. Próximo domingo, 4 da tarde, todos estão convidados. E de manhã teremos o nosso culto de missões. Sempre fico preocupado se nós, quando pensamos em missões, pensamos num evento e no domingo. Missões é muito mais do que isso. Missões é nosso envolvimento diário e constante naquela que é a missão de Deus. O que vamos fazer no domingo é uma coisa particular, é lembrar de uma forma específica a nossa intervenção em missões mundiais, no âmbito da Convenção Batista Portuguesa, alguns projetos, e também, por essa via e nesse dia, de uma forma particular, poder contribuir com a nossa oferta de missões. Mas há muitas outras formas de participar em missões, também contribuindo. No intervalo entre a escola dominical e o culto, lá atrás, nós temos o nosso tempo um pequeno tempo de convívio. Todo o café que lá é consumido é missionário. O nosso café é todo missionário e, portanto, todo o dinheiro recolhido integralmente é para missões. Os cultos de jovens, que aconteceu ontem, o culto de jovens, a oferta que é levantada é para missões. Temos levantado ofertas muito específicas também. Portanto, missões é mais do que um evento e um domingo. Missões é aquela área na qual o Senhor nos inclui enquanto seus filhos. No domingo vamos só pensar algumas das nossas intervenções em termos de missões mundiais. Isto espero que os irmãos possam também estar
disponíveis para não só ouvir e envolver-se nesta caminhada que o Senhor tem dado à nossa Igreja e agora neste aspecto em particular em termos de missões mundiais. Um dos outros aspectos muito importantes da nossa caminhada enquanto Igreja é orarmos. Eu já repeti isso, eu não gosto em momento nenhum de dizer a alguém para dizer alguma coisa à pessoa que está ao seu lado sentada, mas não vai dizer nada, mas pode olhar para quem está ao lado. Claro, o Ed olha para a Sílvia, mas se olhar para trás, é só porque o irmão Telmo também é muito bonito, pode olhar para trás e se calhar para a Sílvia já olhaste mais vezes. Podemos olhar à nossa volta. E olhar para as pessoas que estão à nossa volta é olhar para pessoas pelas quais nós precisamos de orar. E se precisarmos de perguntar porque é que eu tenho que orar por ti, podem perguntar, agora ou mais tarde. Mas é só se quiserem, não é porque eu estou a dizer. Nós precisamos de nos cuidar em oração. Há muitas razões. Às vezes, os nossos sorrisos não dizem tudo e às vezes, no nosso interior, há razões pelas quais precisamos de orar. Precisamos de orar por aqueles que estão a chegar. Temos que orar por habitação para algumas pessoas, temos que orar por trabalho. É só o Mateus que precisa de emprego ou há mais alguém aqui a precisar de emprego? O Mateus precisa de um emprego. Portanto, pode ficar de pé, Mateus. É o Mateus. Portanto, se alguém souber de um emprego para o Mateus, pode falar com o Mateus, está bem? Neiva, Nívia e a irmã Cruz também precisam de emprego. Amados, este é um exemplo de razões pelas quais nós precisamos de cuidar uns dos outros, mas há outras razões, muitas outras. Portanto, vamos fazer essa caminhada, orando uns pelos outros, partilhando, e vamos fazer isso agora. E quero, nesta hora em particular, pedir, e agora que vamos orar, pedir que o Senhor também possa intervir nas nossas vidas de uma forma muito particular. Esta foi uma semana particularmente difícil, nós temos vindo a orar pela vida do João Davi, e o João Davi já está nos braços do Pai. Ele já descansa, a sua carreira terminou, precoce, mas terminou. E agora é tempo também de orarmos pelos que ficam e que sofrem a partida do nosso João Davi, que aos 44 anos, na nossa perspectiva, é só na nossa, partiu cedo demais. Mas o Senhor determinou assim. E por isso ele terminou a carreira e guardou a fé. E que fé contagiante. Mas precisamos de orar por aqueles que ficam, os que choram a partida. Temos que orar pelos que estão doentes. O pastor Teotónio Cavaco do Norte precisa das nossas orações, está numa situação bem difícil da sua jornada, com muita idade também. Precisamos de orar pelo pastor António Silva. Se falarem com ele, com o pastor António Silva, e podem falar para ele, portanto podem telefonar para o pastor António, ele vai gostar de vos ouvir. Se ouvirem o pastor António Silva, vão ficar muito animados, porque ele só não está aqui porque acho que a Isabela é que não deixa, porque senão ele vinha para cá, mas ainda não pode vir, ele ainda tem que se proteger. Mas pela graça de Deus, Deus tem estado a abençoar a recuperação do pastor António, mas vamos continuar a orar por ele, para que o Senhor confirme e todos os passos que vêm de seguida no seu tratamento. Mas é muito bom perceber como a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor se renovam na vida do nosso querido irmão. A Isabela há pouco estava a dizer uma coisa que eu também já tinha percebido e que o pastor António já tinha dito. Ele estava, obviamente, com receio e com alguma dificuldade com esta cirurgia, porque sabe, já viveu outras, mas esta está a ser provavelmente a melhor recuperação que ele tem tido de cirurgias do género. E, portanto, o Senhor é realmente muito bom. E nós temos muitas razões para lhe agradecer, mas também temos muitas para interceder e queremos fazer isso agora. Queremos interceder junto do Papai do Céu. Queremos entregar-lhe as nossas vidas. As razões pelas quais nós precisamos de orar uns pelos outros, vamos continuar a mantê-las bem presentes na nossa vida diária de oração. Hoje, como igreja, queremos ir à presença do Pai. Eu vou pedir ao Ed, por favor, que venha aqui à frente. Ele vai orar por nós. O Ed chegou e a família chegaram recentemente do Brasil. Depois de 5 anos puderam ver a família. Que bom, que bom. E eu vou pedir que o Ed, por favor, nos dirija em oração. Vamos ficar de pé, amados, e vamos à presença do Pai em oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por essa manhã e pelo teu Obrigado, cuidado Pai, com as nossas vidas. Nós te louvamos pela oportunidade de aprender mais da tua palavra nessa manhã, ó Pai. E saber que todas as vezes que nós nos ligamos a ti, ó Pai, nós podemos produzir frutos. Que o Senhor faz o seu cuidado com cada um de nós, ó Pai. O Senhor nos poda, o Senhor nos cuida, o Senhor, ó Pai, nos sacia a ponto de que nós possamos produzir. Mas, Pai, neste momento nós te pedimos, ó Pai, para aqueles teus servos que precisam, Senhor, de uma porta de emprego,
Que o Senhor venha estar tocando, ó Pai, corações, dando a cada um estratégia, ó Pai, na procura de emprego, que possa ir no local correto, no momento correto, daquela maneira que só o Senhor sabe fazer, Pai. Te peço também por aquelas famílias, ó Pai, que precisam de um acalento, ó Pai, que precisam de paz no coração, que só o Senhor pode entregar. Muitas coisas nós não entendemos, ó Pai, mas nós obedecemos e cremos no Senhor. E sabemos que crendo no Senhor nós podemos viver bem, ó Pai, em nome de Jesus. Continua conosco neste culto, ó Pai, continua conosco neste momento, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações e que possamos daqui, ó Pai, sair cheios da Tua presença, para que possamos levar, ó Pai, aqueles que chegarem próximos a nós, possam, ó Pai, ser impactados pelo amor do Senhor que há em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amados. E nós vamos continuar em adoração. Acho que o Ed pode ficar já, não é? Vamos em adoração. O grupo de louvor vai nos dirigir nesta hora. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar este período de louvor com uma leitura bíblica. Vamos ler os primeiros 3 versículos do Salmo 95, vai estar projetado, e diz assim: Venham, cantemos para o Senhor, cantemos com toda a alegria àquele que é a rocha que nos salva. Vamos até à sua presença com os corações cheios de louvores, dirigindo-lhe cânticos, porque o Senhor é o Deus grande, Ele é o Rei que está acima de tudo, o que os homens consideram como deuses. E o convite que o salmista faz é que nós possamos juntar-nos todos, cantar, louvar ao nosso Deus, e é exatamente esse o convite que nós vos queremos fazer hoje. Vamos juntar-nos, vamos louvar o nosso Deus, que reina sobre as nações, que é grande e tem todo o poder. Tu és a causa do meu ser.
E este Deus que é o nosso conforto, é a nossa rocha, é a nossa provisão, lembrávamos na música que cantámos no prelúdio que Ele é fiel em todo o tempo, que Ele é bom em todo o tempo e que nunca nos falha. E o hino que nós vamos cantar a seguir diz que mesmo se nós subirmos até aos céus e se ao abismo nós descermos nas situações fáceis, nas situações difíceis, sabemos que Deus vai estar connosco, sabemos que Deus está sempre connosco para nos ajudar. E que bom que isso é. Então vamos louvá-lo com este hino. não sei quanto aos irmãos, mas saber que Deus está sempre connosco, a mim traz-me paz. E é exatamente essa paz que nós vamos cantar a seguir. E enquanto o fazemos, vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, também como demonstração de louvor e de gratidão. Tal é a paz que já me invade o coração.
Yasmin, podes orar a agradecer as ofertas? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Senhor, por essa manhã de domingo, ó Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque já podemos ouvir a Tua voz através dos louvores, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Senhor, pelo privilégio, Senhor, de dedicar os nossos bens e as nossas vidas a Ti, ó Pai. Deus, nesse momento eu te peço, ó Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando a vida de cada irmão que nesse momento contribuiu, ó Pai. E que o Senhor possa estar também, Deus, abrindo portas de emprego para as pessoas que precisam, ó Pai. Senhor, também aqueles que não puderam contribuir por algum motivo, ó Pai, que o Senhor também possa estar abençoando, ó Pai. Senhor, conduz, Senhor, as ofertas aqui que foram dadas, ó Pai, conduz as pessoas que estão administrando esse valor, ó Pai, para mantimento da Tua casa. E que seja feita, ó Pai, o melhor uso, da melhor forma, da melhor maneira possível, ó Pai. Senhor, muito obrigada, porque nós podemos, nesse momento, dedicar, Senhor, também as nossas vidas a Ti. Não é só um ato, ó Pai, de trazer a oferta ao Teu altar, mas no momento que nós trazemos os dízimos e ofertas, nesse momento também estamos colocando as nossas vidas em Teu altar, ó Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Obrigada por esse privilégio, ó Pai, de poder Te servir da melhor maneira possível. Continua falando aos nossos corações no decorrer desse culto. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós ontem tivemos um encontro de jovens antes do culto e falámos um bocadinho sobre a mudança e sobre a importância de mudarmos segundo a vontade de Deus. E por vezes pode ser um processo desafiante, com várias dificuldades, obstáculos, mas já lembrámos hoje aqui que Deus está connosco e Deus vai nos ajudar. Mas nós temos de estar disponíveis a que Deus faça esse processo em nós. E a música que nós vamos cantar a seguir é uma declaração dessa disponibilidade. A música diz: renova-me, Senhor Jesus, tudo o que há dentro de nós precisa de ser mudado. Então o meu desafio é que hoje nós possamos entregar as nossas vidas a Deus e pedir-lhe renovação. Já não quero
agora eu queria chamar as nossas crianças cá à frente. Vamos cantar, não? E nós vamos cantar uma música que diz que temos que deixar a nossa pequena luz brilhar. Nós já não cantamos há algum tempo, mas ela é bem conhecida. E ela tem aqui uma dinâmica gira. Vamos só esperar um bocadinho para as crianças chegarem. Ela tem uma dinâmica gira na estrofe. Martim, podes andar com o PowerPoint para a frente um bocadinho? Mais um bocadinho, por favor? Aqui. Então, ela tem os dias da semana e depois tem uma tarefa para cada dia da semana. E o meu desafio é que os adultos vão juntar-se à Marta e vão dizer os dias da semana e as crianças vão cantar comigo e com a Yasmin as tarefas que nós temos para fazer em cada dia da semana. Perceberam? Percebeu toda a gente? Vamos testar para ver se isto corre bem? Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar sim brilhar todo dia. Mais ou menos? Agora os adultos vão ficar de pé, porque esta música é muito mexida para estarem sentados. E vamos cantar outra vez com força, alegres, e vamos fazer aqui este joguinho. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar se brilhar
podem subir lá para cima, vão ter um tempo próprio para elas e eu vou passar a palavra ao pastor. Podemos ficar sentados, amados. Oramos para que o Senhor continue a fazer brilhar estas maravilhosas pequenas luzes que vão iluminar agora também o primeiro andar. Peço aos irmãos, por favor, que possam abrir as vossas Bíblias em Gálatas, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Começámos há algumas semanas esta jornada e queremos dar continuidade a esta caminhada ao longo desta carta. Vamos, para esse efeito, hoje ler no capítulo 2 nesta carta, no capítulo 2, a partir do versículo 16. Carta aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmo também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Pai, nós queremos, na Tua presença, mais uma vez pedir que Tu possas falar às nossas vidas, possas cuidar das crianças que estão lá no primeiro andar, que possas falar com elas e possas falar também connosco e que seja sempre a Tua palavra a falar. Pai, estamos diante dela e queremos nos sujeitar a ela e por isso clamamos pela Tua santa intervenção através desta palavra que Tu tens para nós hoje, que ela de facto possa cumprir aquilo que sempre e aquilo que Tu tens prometido, que cuidas, que ensinas, que diriges através dela, que vais admoestar, que nos vais consolar também. Essa é a nossa expectativa, o nosso desejo e oramos para que isso seja uma realidade mais uma vez neste tempo, nas nossas vidas. Oramos estas coisas com gratidão no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, esta não foi de todo uma semana fácil e ao longo da semana fui-me debatendo, porque temos estado comprometidos nesta jornada de caminhar na carta aos Gálatas e foi difícil lidar com este texto nesta semana pelos acontecimentos com os quais fomos lidando. Primeiro porque por causa desses acontecimentos eu não queria pregar este texto, queria pregar outro. Mas também, por outro lado, percebi que era este o texto que o Senhor tinha para falar connosco hoje. Depois, a minha abordagem a este texto estava errada. A minha primeira abordagem a este texto foi através do problema e na perspectiva da comunicação. E, de facto, a questão presente aqui neste texto não é um problema de comunicação, embora esteja presente também, ele tem a ver com identidade. É um problema de identidade. E então fui-me questionando e confesso que ontem, ao final do dia, rasguei o esboço que tinha, porque não era de todo esse caminho que o Senhor tinha para nós hoje e quero partilhar aquilo que, entretanto, o Senhor foi falando ao meu coração e que quero partilhar com os irmãos, de forma a que o Senhor, de facto, fale, cuide, possa intervir nas nossas vidas. Amados, sem dúvida nenhuma que o desafio da comunicação é enorme e tem levantado muitas e diversas questões, caminhos, soluções e até problemas. Muitos problemas têm sido levantados, e também pensando na nossa caminhada cristã, por causa do desafio da comunicação.
Algumas vezes os métodos, os meios, o conteúdo da mensagem não tem sido mais adequado, os métodos também não. Porque queremos fazer aquilo para a qual a comunicação foi criada, que é comunicar, é manter a atenção daquele que é o nosso interlocutor. E às vezes comprometemos os meios, até a mensagem, para alcançar isso. E quando o assunto é comunicar o Evangelho, quando o assunto é partilhar a palavra de Deus, essa questão, obviamente, torna-se ainda mais difícil e mais desafiante. Comunicar a palavra não chega. A palavra não tem que ter só este aspecto da comunicação, ela não vai ser só ouvida. De facto, quando o assunto é palavra de Deus, é sempre... existe sempre a expectativa de uma resposta. A palavra terá sempre de ter uma resposta qualquer que ela seja. A expectativa é que a palavra transforme aqueles que a recebem, o que nós naturalmente e bem compreendemos eleva a dificuldade e a exigência da comunicação para um nível difícil. Olhando para o ambiente desta carta, amados, a minha primeira perspectiva era que, de facto, havia um problema de comunicação. Mas não era um problema de comunicação. Olhando para o ambiente que está por detrás da carta e que nós já considerámos, mas revisitando novamente o ambiente desta carta, o apóstolo Paulo está preocupado. O apóstolo Paulo tinha passado pelaquela região, tinha plantado algumas igrejas, ele tinha pregado o Evangelho de Jesus Cristo puro e simples. Ele tinha partilhado esse Evangelho tinha tocado vidas. Mas a verdade, amados, é que os primeiros cristãos lá em Jerusalém eram todos de origem judaica. Muito naturalmente as igrejas tinham essa influência e ainda mantinham características dessa realidade da religião judaica. Jesus era judeu. Ele viveu e fez o seu ministério nesse ambiente. E embora ele tenha sempre anunciado um evangelho de fé e arrependimento, resultado da graça divina, e é muito interessante porque o versículo da Bíblia que nós melhor conhecemos tem isso presente e é dado a um judeu, a um religioso. Jesus a falar com Nicodemos, lembra-lhe o que era a essência do evangelho, que o Pai nos tinha amado de tal forma e que nos amou de tal forma que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Não se perca, mas tenha vida eterna. Isto é dado originalmente a um homem da religião, um homem da estrutura religiosa judaica. E ali está presente tudo aquilo que o Senhor Jesus sempre anunciou, não só anunciou, mas viveu. Um evangelho de graça totalmente dependente do amor do Pai. Aquilo que estava a acontecer era uma mudança muito radical para todos aqueles que lidavam com estes factos. Alguns não estavam a lidar bem com essa mudança. Alguns, de facto, tinham recebido o Evangelho de graça da parte do Senhor Jesus Cristo, mas mantinham algumas características da sua experiência judaica, religiosa. E Paulo, sendo ele um judeu daqueles, como ele bem apresenta, comprometido, seriamente comprometido com a sua experiência judaica, agora estava absolutamente comprometido, agora não mais com a sua experiência judaica, mas comprometido com este Evangelho que recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo e que o transformou. Este Evangelho que nós podemos perceber que está aí presente no versículo 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, esta experiência de fé que tocou a vida de Paulo e que Paulo agora anuncia. Mas a verdade, amados, é que a influência de muitos cristãos, aqueles chamados cristãos judaizantes, estava a ser um problema. E afetaram as igrejas daquela zona. E Paulo está a lidar com esse problema. Amados, de facto, no versículo 16 nós encontramos esta importante informação. A justificação, este conceito absolutamente essencial na nossa caminhada com Cristo. A justificação através e somente através da fé em Jesus Cristo. Este, de facto, é o grande tema desta carta que vemos presente ao longo desta carta. Esta é a grande razão da liberdade que Paulo também anuncia aqui, uma liberdade que temos agora em Jesus e que alguns estavam a colocar em causa, trazendo novamente para esta experiência velhos hábitos da religião judaica.
É isso que o versículo 4 nos lembra. Isto por causa dos falsos irmãos que se intermeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzindo-nos à escravidão. De facto, Paulo estava a anunciar este evangelho de liberdade e alguns, com essa influência, estariam agora a voltar a trazer carga, escravidão, aonde Cristo tinha trazido liberdade. Amados, a comunicação deste evangelho, em causa algum, pode ser comprometida. E, de facto, estava a ser comprometida por via da intervenção destas pessoas. Naturalmente, que este não era só um problema de comunicação. Não era só. Acima de tudo, era um problema de identidade. Mas que, obviamente, e como sempre, também se manifestava através da comunicação. O problema que aqui estava presente é o problema que João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 12, resolve. E diz esse texto, nós lembramos, não é? Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos judeus, não é? Não é isso, não, pois não. A todos quanto o receberam, a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É este problema de identidade. A todos aqueles que creram no seu nome, o Senhor lhes deu a graça de agora não serem mais identificados como judeus, mas serem identificados como filhos de Deus. E Paulo, comprometido com isso, neste capítulo, registra como em momento nenhum hipotecou a essência do Evangelho que recebeu de Jesus. Em momento nenhum. Nem através da comunicação, que é de excelência, porque nós a conhecemos tão bem. Provavelmente é das pessoas que nós, chegando ao céu do tempo bíblico, para além de Jesus, conhecemos melhor, porque Paulo se dá a conhecer através das cartas e de tudo aquilo que o Senhor registou através dele. Mas também Paulo deixou isso muito patente através da sua identidade. A sua identidade era uma demonstração clara de que ele de facto tinha recebido e tinha sido transformado por este Evangelho de Jesus Cristo. E este compromisso de Paulo, através da comunicação e da sua identidade, causou-lhe muitos problemas e divergências. Nós percebemos isso. As igrejas lá em Jerusalém estavam comprometidas em levar este Evangelho aos judeus, aos seus. Paulo tinha sido comissionado para levar este Evangelho aos gentios. Depois até surge aquela dificuldade com Pedro. Até aí Paulo teve que ser íntegro no seu compromisso com o Evangelho. Pedro, com os seus avanços e recuos, em certo momento voltou atrás e vacilou nas suas convicções. Paulo, comprometido com este Evangelho, foi sempre coerente e nunca deixou de pregar e anunciar e viver este Evangelho, mesmo quando isto punha em causa a estrutura religiosa onde ele e muitos outros tinham sido criados e que ainda tanto influenciava aqueles irmãos. Paulo, é claro, ao evidenciar que esta nova identidade em Cristo, marcada pela liberdade, alcançada em Jesus, não poderia em momento nenhum incluir qualquer outro sistema, qualquer sistema que nos conduzisse a essa experiência, a essa liberdade. De facto, eles tinham sido libertados desse sistema. Os versículos 18 e 19, quando lidos numa tradução atualizada, diz, evidentemente, que se me põe a construir um novo sistema de justificação, o qual antes tinha sido destruído, torna-me transgressor. Foi através da lei que eu fui levado a reconhecer que estava morto perante ela. Consequentemente, fiquei livre para viver para Deus. Este é o Evangelho que Paulo pregava. Esta é a vida que satisfaz plenamente e que não pode estar, em momento nenhum, condicionado por qualquer sistema, seja ele qual for. Esta questão da justificação pela fé é algo tão importante
para aquele tempo, para a igreja do primeiro século, e nós compreendemos a importância porque já lembrámos o processo de transição que estava a acontecer lá do sistema no qual eles tinham vivido e tinham sido criados, o sistema judaico. Por isso era muito importante, era novo para eles precisavam de o entender. Por esse motivo, Paulo investiu tanto a pregar e a anunciar, e também, neste caso, a corrigir os desvios que se iam levantando contra este evangelho de graça através da justificação pela fé em Cristo. Mas, amados, também para nós hoje ele é muito importante, porque tal como foi difícil para aqueles nossos irmãos entenderem que agora a nova identidade em Jesus já não estava dependente daquilo que faziam e do cumprimento da lei, amados, nós hoje lidamos exatamente com a mesma dificuldade, porque temos uma tendência enorme para nos desviarmos e para nos ajustarmos e para dependermos de qualquer outro sistema. Aliás, a comunicação desta verdade provocou no século XVI, não há muito tempo, uma revolução, a chamada e conhecida Reforma Protestante. Numa altura em que a comunicação deste Evangelho tinha sido comprometida e, por consequência, a identidade dos filhos de Deus também estava comprometida, porque, mais uma vez, tinha sido trazido para esta experiência uma carga que não era de todo aquilo que o Senhor tinha preparado para os seus filhos. Amados, a justificação pela fé, convém olharmos para este termo e para este conceito e pensarmos sobre ele. A justificação pela fé é um processo legal, e aqui tem muito de um conceito e de uma linguagem de tribunal, é verdade, mas é mesmo isso. A justificação pela fé é um processo legal através do qual Deus nos torna e declara sem culpa. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós carregamos o peso dessa consequência do pecado. E não temos como resolver esse problema. E temos uma dívida perante Deus, e Deus decide saldar essa dívida através do Senhor Jesus Cristo. Este é um processo de restauração, de relacionamento, que Deus é o próprio autor. Foi Deus que preparou isto, não foi ideia de nenhum homem das leis, não foi ninguém a não ser o próprio Deus. Ele é o autor deste processo de resolver um problema de contas que não estavam certas. Este é também o resultado da sua autoridade, porque só Deus podia fazer isso. A nossa dívida é perante Ele. Mais ninguém, nós próprios não podíamos resolver este problema perante Ele, porque não tínhamos essa condição, porque o pecado nos impede, e por isso Ele tem autoridade para perdoar, Ele tem autoridade para chegar ao pé de nós e nos declarar justos através da entrega do seu Filho. Mas este é um processo que também é resultado do seu amor, porque ele podia ser um processo legal, administrativo, mas ele é um processo de amor, e nós vemos isso presente em todas as intervenções de Deus. Este é também um processo de graça, porque não há nada que nós precisamos de fazer para termos acesso a esta justificação pela lei, pela graça, pela fé. Ele faz-nos e dá-nos e concede-nos graciosamente a resolução desse problema. Amados, neste processo não temos qualquer crédito ou merecimento, razão pela qual as obras da lei ou qualquer outra obra não podem ter lugar neste processo. O mérito é todo de Deus, que está no centro deste processo e que é a razão deste mesmo processo. Mas a justificação pela fé, neste contexto da carta, também é importante porque ela é a porta de entrada para uma nova vida e para esta nova identidade que Paulo experimentava e que ele também gostaria que outros pudessem experimentar e que não pudessem perdê-la. 2 Coríntios 5,17, um versículo que nós conhecemos muito bem, diz: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O processo de justificação pela fé abre a porta a esta nova experiência. Agora somos novas criaturas. Os irmãos estão aí com Gálatas aberto, podem ir até ao capítulo 6, o último capítulo, e o versículo 15, onde Paulo, mais uma vez, no fim desta carta, lembra isso. Gálatas 6,15, pois nem a circuncisão, e portanto quando ele fala em circuncisão, está a lembrar o velho sistema,
judaico. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, ou seja, a ausência desse sistema, mas o ser nova criatura. O ser uma nova criatura. E este ser nova criatura nós só podemos experimentar através desta bênção, desta graça que o Senhor estende por nós, através da justificação pela fé. Este facto era a razão de algumas dificuldades de comunicação, porque alguns não estavam a conseguir entender que esta nova vida, esta nova realidade, esta nova identidade não poderia ter qualquer outra intervenção. E agora Paulo já não é mais judeu e Paulo está a dizer àqueles irmãos: vocês agora já não têm outra identidade a não ser a de serem filhos de Deus, tal como eu também sou. Paulo está absolutamente comprometido com esse facto e está mesmo determinado a enfrentar todos aqueles que de alguma forma põem em causa esta realidade. É neste contexto que Paulo então apresenta aquela que é a mais importante transformação que este Evangelho de Jesus Cristo, uma vez recebido, pode e vai provocar na nossa vida. Esta é a descrição da vida que verdadeiramente satisfaz. E vejam, Paulo está preocupado porque alguém estava a colocar em causa na vida daqueles irmãos lá na região da Galácia esta vida que satisfaz, e Paulo está determinado em lembrar esta vida e a razão pela qual nós temos acesso a esta vida. Uma vida de verdadeira liberdade. Não estamos condicionados a mais nada agora, a não ser ao amor, à graça, à bondade e misericórdia do Senhor. Esta descrição apresenta-nos uma vida completamente liberta da escravidão da lei ou de qualquer outra escravidão. E se naquele tempo a escravidão era mais evidente pelo acesso, pela condição que a lei trazia, hoje provavelmente lidamos com outros tipos de escravidão do qual nós também temos que estar libertos. Por exemplo, a escravidão da culpa. É porque a justificação pela fé nos liberta desta escravidão. E quantos vivem escravizados pela culpa? A escravidão do sucesso. É porque o sucesso, qualquer ele que seja, pode escravizar. Até aquilo que muitos pregam do sucesso espiritual. Alguns pervertem esse sucesso e escravizam pessoas. A escravidão do reconhecimento. Do quererem ter reconhecimento em algum momento deste processo, quando, obviamente, o reconhecimento é só para Cristo. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Só Ele é, de facto, a razão de todo o reconhecimento, de todo o louvor. É neste contexto que Paulo, então, vem apresentar esta nova experiência. E, amados, dependente da tradução que os irmãos usam, provavelmente esta primeira frase estará no versículo 19 ou então no versículo 20. Houve traduções em que esta frase foi separada. Mas a primeira frase desta visão que Paulo traz está então ou no final do versículo 19 ou no início do versículo 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Amados, um dos princípios da física que nós aprendemos e que podemos aprender na escola, mas também conseguimos aprender na nossa experiência do dia-a-dia, é que é óbvio que dois elementos não podem ocupar o mesmo espaço. Para estar o outro tem que sair. Sabem, este princípio é também verdade para a realidade espiritual. Dois elementos não podem ocupar o mesmo espaço. Para Jesus ocupar o lugar que é seu, eu tenho que sair. Eu tenho que sair. Eu não posso estar a ocupar o lugar que lhe pertence. Como é óbvio, para eu ser uma nova criatura, a velha tem que morrer. E o único lugar onde isso pode e vai acontecer é na cruz de Cristo, amados. Amados, mesmo que eu me crucificasse a mim próprio, mesmo que eu me entregasse, eu não iria encontrar esta intervenção que só Jesus pode fazer. É lá na cruz de Cristo que eu sou crucificado, é lá que eu sou justificado e é lá que Jesus restaura daquilo que nos separava de Deus. E o que é que nos separava de Deus? O pecado.
O pecado separava-nos de Deus. Ele é a causa da nossa separação. Foi por causa do pecado que Adão e Eva foram colocados fora do jardim do Éden, fora do ambiente da intimidade, da proximidade com Deus. É lá na cruz, quando eu morro com Cristo, que eu sou restaurado. Deus tem preparado para os seus filhos algo que é extraordinário e que obviamente não é compatível com a nossa velha natureza, com a nossa velha identidade. Se nós não morrermos, nós não podemos experimentar aquilo que Deus tem para nós. Não é possível ser cidadão do reino e continuar a ser aquilo que nós éramos. Não é possível. As exigências. Ser cidadão do reino é exigente. Os privilégios que são extraordinários, esses privilégios, essas exigências de sermos filhos de Deus, em caso algum, poderiam ser experimentados se continuássemos a ser somente criaturas de Deus. Porque sim, todos somos criaturas de Deus. Filhos para os quais Deus tem preparado isto são aqueles que se entregam a Cristo e que veem a sua vida crucificada com Cristo. Então, no momento, amados, em que nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, é o momento de nós sermos regenerados, ou seja, adquirimos nova vida. Esse é um momento extraordinário das nossas caminhadas. Provavelmente nós lembramos o momento em que isso aconteceu, o momento em que oramos ao Pai e dizemos: Pai, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer e eu preciso de Cristo na minha vida. Eu preciso que Cristo resolva o meu problema contigo e só Ele o pode fazer. Esse é um momento único, é um momento imediato, é uma experiência imediata e irreversível. É o ponto de partida para um outro momento, para um outro processo da nossa vida, que é o da santificação, mas naquele momento é o momento em que Deus nos dá nova vida em Cristo. Aleluia. Que bom. Mas Paulo não só diz que está crucificado com Cristo e que a vida que agora vive, ou melhor, e que agora já não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Ele afirma exatamente isso. Eu queria separar também esta frase. Mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé do Filho de Deus. O que determina a nossa nova identidade é Cristo. Nós agora identificamos-nos como cristãos, como filhos de Deus. Aquilo que acontece ali não é um tratamento do nosso interior, como alguns andam a tentar fazer muito agora aí. Querem tratar do nosso interior. Mas o que se passa ali não é um tratamento do nosso interior, é algo muito mais sério, é nós crucificarmos o nosso velho eu num processo diário em que a presença e a ação de Jesus se torna real e verdadeira. Tal como o Senhor Jesus Cristo lembrou lá em Mateus 16, 24, é nós todos os dias e a cada momento negarmos a nossa velha identidade e seguirmos passo a passo com Ele, ser seu discípulo. O que tem que acontecer para Cristo viver em nós é que nós temos que abrir a porta do nosso coração para que Jesus então, tal como Paulo escreveu lá em Colossenses 3:11, agora já não vale mais qualquer outro aspecto da minha identidade, seja grego, seja judeu, seja circuncidado, não seja circuncidado, seja bárbaro, seja qualquer outra coisa, mas que tão somente Cristo ocupe todo o espaço na nossa vida. É isso que precisa de acontecer. Cristo a viver em mim. Cristo dentro da minha vida a transformar a partir do meu interior. Este é aquele processo de santificação, de transformação que o Senhor vai fazendo diariamente na nossa vida. Transformar-me para algo absolutamente sublime, à sua imagem. Esta é uma experiência de fé também extraordinária, mas esta é a nova identidade que eu tenho em Cristo. E é isto que Paulo está a lembrar àqueles irmãos. É que não só precisam de ser crucificados, a velha vida tem que ser crucificada em Cristo, agora Cristo entra pela nossa vida adentro e Ele faz morada lá e transforma, como não pode deixar de ser. Amados, esta afirmação de Paulo é-nos também muito útil para nós lidarmos com algumas tentativas de deturpar este Evangelho, com as quais algumas delas nós lidamos hoje. É óbvio, amados, que Deus tem um plano que nós possamos viver como seus filhos nesta nova identidade e que o façamos neste mundo. É verdade, num mundo onde teremos aflições, Ele avisou isso. Um mundo onde não é fácil viver, um mundo ao qual nós já não pertencemos.
Um mundo no qual nós lidamos com as limitações deste corpo. E já agora é por aí que também a ação justificadora de Jesus precisa de permanecer atuante. Porque apesar de eu ter uma nova identidade em Cristo, a minha velha identidade foi crucificada, a verdade é que eu ainda estou sujeito a este corpo, ainda estou sujeito ao pecado. E acidentalmente o pecado surge e a justificação pela fé em Cristo precisa de ser novamente atuante. Deus sabe disso, amados, e Deus providenciou para nós esta graça. Finalmente, amados, Ele nos amou e se entregou a si mesmo por mim, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amados, este Evangelho, esta nova identidade tem que ser muito mais do que um conceito, uma filosofia, uma verdade, porque Ele é a verdade, ou uma doutrina, ou uma religião, tem que ser muito mais do que isto. Tem que ser entendido e vivido como resultado, como manifestação de um amor, e nós lembramos isso na semana da Páscoa, um amor sem igual. Jesus não morreu na cruz por altruísmo. Jesus morreu na cruz porque nos ama. Pois. E fê-lo... Eu não sei se nós conseguimos sempre, e se eu consigo também sempre ter essa consciência, é que Ele fê-lo por amor, mas Ele fê-lo por amor a mim. Pessoalmente, amados. Quando Jesus estava na cruz, Ele pensou em mim, amados. Ele sabia o meu nome. Ele sabia que eu precisava desta entrega. É por isso que Ele se entregou a si mesmo por mim. É por isso que tentar reduzir tudo isto a um qualquer sistema religioso é uma afronta àquilo que Jesus fez na cruz. Porque Jesus, quando estava a morrer na cruz, pensou em cada um de nós e Ele sabia o nome de cada um de nós. Obviamente, Paulo não tolerou isso e reagiu quando alguns quiseram pôr em causa isso. Amados, eu quero me juntar a ele. Eu quero me juntar ao apóstolo Paulo. Primeiramente, para cada vez mais entender isto na minha vida, e depois eu não quero que a cruz de Cristo seja transformada em outra coisa, a não ser nisto que ele aqui apresenta. Eu não quero, em caso algum, ser parte daqueles que tornam a morte de Cristo algo inútil e vulgar. Amados, esta entrega de amor pessoal que permite que o Pai cuide de mim em cada momento, em cada circunstância. Amados, Ele sabe do que é que precisamos. Ele sabe muito bem o que precisamos. E sabem, Ele vai mesmo cumprir as suas promessas. Algumas delas, por exemplo, Ele trouxe através de Paulo. Romanos 8. Provavelmente conhecemos tão bem estas palavras do apóstolo Paulo, a partir do versículo 31. Onde Paulo, de uma forma clara, diz: se o Pai deu o Filho, como é que não nos dará? Se o Pai deu o Filho lá na cruz e pensou em mim, pensou em cada um de nós, Ele sabia mesmo o nosso nome, e Ele entregou-se pessoalmente por cada um de nós. Se Ele fez isso na cruz, como é que Ele não vai fazer tudo mais? Alguém nos poderá separar deste amor? E, amados, quando Paulo diz isto, ele lembra das tentativas. Essas tentativas de escravidão, a morte, o sofrimento, a perseguição, a pobreza, a guerra, as lutas. Tudo isso está lá presente. Mas nenhuma destas coisas me poderá separar do amor que eu tenho em Cristo. Porquê? Porque Ele morreu pessoalmente na cruz, por mim e por cada um de nós. Está na hora de terminarmos, amados. Quem sou eu, amados? Quem sou eu? Os irmãos não respondam à minha pergunta, né? Respondam à vossa. Eu sei quem sou. Eu sou um filho de Deus. Um filho de Deus que foi crucificado naquela cruz com Cristo. Aquela velha natureza na qual eu
nasci, cresci, foi morta lá pela ação justificadora de Cristo e agora sou uma nova criatura. Quem sou eu, amados? O que é que nos identifica? Precisamos responder essa pergunta. Há 2 semanas eu colocava essa pergunta aqui aos irmãos. O que é que estamos cá a fazer? Ontem a Yasmin falava também sobre isso do ponto de vista funcional, não existencial. Mas se é importante nós sabermos o que é que estamos aqui a fazer, é muito importante saber quem somos. Quem é que eu sou? A resposta a esta pergunta determina muito daquilo que é a minha experiência com Deus. Ou eu já fui crucificado e já não sou mais eu, é Cristo. Ou se eu ainda não fui, é urgente que eu seja. Porque a minha velha identidade não me vai levar a lado nenhum. A minha velha identidade não me vai conduzir para os braços do Pai. Amados, não vamos cantar. Eu, quando pensei este momento com os irmãos, pensei, bom, mas depois corremos o risco de nem todos poderem neste momento ainda dizer esta frase. E, portanto, este é o convite do apóstolo Paulo para nós, para os irmãos lá da Igreja da Galácia, é o convite do Pai para nós hoje. E se algum dos irmãos, algum dos presentes não pode dizer que já está crucificado, por favor, diga que quer ser crucificado com Cristo. Uns vão dizer, já estou, outros vão dizer, quero ser crucificado com Cristo. Quero que não seja mais eu a viver, mas que seja Cristo a viver em mim. E que esta vida diária que eu agora vivo, nestas circunstâncias, sujeita a tudo isto, seja resultado desta presença de Jesus. E é por isso, amados, que depois de tudo aquilo que vivemos esta semana, e aquilo que os irmãos vivem também ao longo da semana, faz sentido lembrar isto, amados. Porque qualquer coisa que nós vivamos na nossa vida, por mais incrível, difícil que seja, tem que ser vivido nesta experiência, em que Cristo está em nós, em que Ele é a nossa vida e que tudo aquilo que nós vivemos sujeitos à sua intervenção, à sua presença, que é absolutamente extraordinária. É absolutamente extraordinária. Amados, Cristo não só pensou em cada um de nós quando morreu na cruz, Cristo decidiu fazer sua morada na vida de cada um de nós. Amados, nós não somos perfeitos, mas temos dentro de nós aquilo que é perfeito, que é Cristo. Isto só pode ser algo fabuloso. Só pode ser algo fabuloso. Podemos ler juntos este texto? E, por favor, amados, digam aquilo que tiverem que dizer. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, amados. Qual é a minha resposta a tudo isto que acabámos de dizer? Meus queridos, se alguém teve que dizer que precisa de ser crucificado com Cristo, por favor, não deixe de tratar desse assunto hoje. E é muito simples, Só precisa de ter uma conversa com o Pai e dizer-lhe, Pai, eu preciso da tua ação justificadora na minha vida. Eu preciso que hoje mesmo o facto de Cristo se ter lembrado de mim lá na cruz tenha efeito. Eu não pedi para vir cá à frente, mas eles quiseram vir. Não sei se há mais alguém que quer cá vir à frente. Hoje alguém tem que dizer que quer ser crucificado com Cristo. Amém. Há alegria no céu. Ok. Sim. É isso? O Ángel quer fazer a oração com alguma pressão da esposa. Ele vai responder esta questão. Antes mesmo de tu responderes, eu quero dizer mais alguma coisa para todos nós. É que alguns vão ter que fazer isto, outros vão ter que dizer que ser crucificado com Cristo e viver todos os dias a presença de Cristo na nossa vida tem que ser algo absolutamente ainda mais transformador na nossa vida. Tem que ser. A evidência disso na nossa vida tem que ser algo muito mais transformador.
Cristo não só se lembrou de nós lá na cruz e lembrou-se de ti, meu Cristo, lembrou-se de ti. Mas lembrou-se de cada um de nós. E isso é tão importante que isso tem que ter um efeito transformador no meu viver diário, mesmo quando nós somos expostos às coisas mais difíceis da nossa vida. Porque já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Amém, amados? Amados. Vamos orar juntos? Sim. Pai querido, na tua presença eu me apresento, Na tua presença, eu me apresento, desejando nesta hora deixando nesta hora que a entrega do teu Filho na cruz que entregue a teu filho na cruz. seja uma realidade na minha vida. Seja uma realidade na minha vida. Eu quero ser crucificado com Cristo Eu quero ser crucificado com Cristo. e quero que Cristo viva na minha vida. E quero que Cristo viva na minha vida. Quero viver todos os dias na dependência de que Tu és o meu Deus. Quero viver todos os Quero dias viver todos os dias na dependência que Tu és o meu Deus porque tu eres meu Deus. e que Jesus Cristo é o meu Salvador Que Jesus Cristo é meu Salvador. e que o Teu Santo Espírito habita em mim. E que teu Santo Espírito habita em mim. Pai, Te agradeço pelo Teu perdão. Pai, te agradeço por teu perdão. Te agradeço pela Tua graça e bondade sobre mim. Te agradeço por tu bondade sobre mim. Te agradeço porque Jesus se lembrou de mim na cruz Te agradeço porque Jesus lembrou de mim na cruz. e porque eu hoje posso me entregar a Ti. Porque eu posso entregar-me a ti. Pai, que o Teu nome seja honrado e glorificado Pai, que teu nome seja honrado e glorificado na minha vida na minha vida, e na vida dos meus irmãos, na vida dos meus irmãos, agora e para sempre. agora e para sempre. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Se os irmãos conseguirem encontrar uma melhor forma de terminar este culto, eu não tenho. E tudo o que eu quero é que os irmãos, por favor, abracem o vosso irmão em Cristo. E logo, logo, temos ali um batistério para descer. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Deus não nos traz por acaso. A promessa do E que o Senhor não faz nada por acaso na nossa vida. Ficar sentados, vamos ouvir o pós-lúdio e depois abraçamos o nosso irmão em Cristo. Quem sou